Um pouco da palavra. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 8, versículo 14. Graça e paz, meu querido ouvinte. As ervas daninhas matam. Este é mais um pouco da palavra. Eu sempre me surpreendi com as ervas daninhas. Elas são terríveis. Veja só. Você pode pegar uma pequena semente, plantá-la na localização perfeita, regá-la, colocar todos os nutrientes necessários e certificar-se que não há pragas por perto para ameaçá-la. Você pode fazer todo o possível por essa planta e ela vai germinar e crescer lentamente. Mas na mesma quantidade de tempo, um pequeno matinho brota de uma rachadura na calçada e sufoca essa planta, causando a sua morte. Observe que a erva daninha não explode de repente do chão, pega a pequena planta e começa a sufocá-la. Não é assim. O processo é gradual. Primeiro há uma plantinha crescendo, então aparece a erva daninha. No dia seguinte, a erva daninha está um pouco mais próxima. E isso acontece até que a erva comece a envolver-se em torno da planta e a sufocar o seu crescimento. Foi isso que Jesus descreveu na parábola do semeador, quando falou sobre aqueles que são sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres da vida e não amadurecem. Isso não é algo que acontece do dia para a noite, isso acontece ao longo de um certo período de tempo. E é interessante que sejam as preocupações, riquezas e prazeres da vida que impeçam a semente da palavra de Deus de amadurecer e produzir frutos. Mas preste atenção, essas não são necessariamente coisas ruins em si mesmas, mas as coisas boas que se tornaram as coisas mais importantes de todas e sufocaram as coisas espirituais. Por isso se tornaram ruins. Esse não é o retrato de alguém que diz que não quer orar, ler a Bíblia ou manter a comunhão na igreja. Em vez disso, representa alguém que acredita e diz que essas são coisas boas a fazer. Mas ao longo do tempo, começa a perder o interesse e as coisas desse mundo tornam-se mais importantes para ele do que as coisas do reino de Deus. E é isso que o atrapalha espiritualmente. Porque as ervas daninhas matam. Se existe alguma delas brotando ao seu redor, é hora de podar antes que ela te sufoque, causando assim a sua morte. Pense nisso. Eu quero orar com você. Pai querido, são tantos, ó Deus, os empecilhos que impedem o crescimento da boa semente. As preocupações, as riquezas, os prazeres desse mundo, eles têm se tornado essa erva daninha que tem sufocado, matado aos poucos aqueles, ó Deus, que receberam essa boa semente. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor com o seu Santo Espírito possa estar compungindo os corações a podarem, ó Deus, essa erva daninha, que eles possam, ó Pai, receber a boa semente, cultivá-la no seu coração, tornar esse coração um solo fértil e evitar, ó Deus, que as ervas daninhas se aproximem, que as riquezas, as preocupações e os prazeres desse mundo não impeçam, ó Pai, o crescimento dessa boa semente. Eu
te peço isso no nome de Jesus. Amém.